Hoje quero olhar para o texto de Isaías e a gente pensar um pouco na pausa para o ano novo. Eu tenho lido algumas coisas no Facebook e o pessoal gosta de fazer a avaliação do ano como se aquilo que foi, acabou e daqui para frente tudo vai se fazer novo, como se algo totalmente novo tivesse começando. A minha impressão que passa na minha cabeça é que o que muda é só o calendário, porque as lutas continuam, as dificuldades estão aí. Para alguns, eles olham o ano que está entrando e falam, poxa, saí do ensino fundamental, entrei no ensino médio, saí do médio, estou no superior. Algumas coisas acontecem, para outros espelham dizendo, esse é o ano que eu vou casar e finalmente vou encalhar, vai sair aquele peso das minhas costas de ser o tio de todos. Para outros olham e dizem, não, este é o ano que eu tenho convicção de que alguém vai me querer e vai olhar para mim, vai me achar bonito. Para outros vão dizer, esse é o ano que vai nascer meu filho e daqui para frente eu não durmo nunca mais. Existem expectativas, existem mudanças, mas de fato são coisas que acontecem no decorrer da vida e não é porque acabou um dia e começou outro, terminou um ano e começou outro ano, que as coisas mudarão. O que nós precisamos é sempre tirar um tempo para avaliar o que tem sido e o que será. Avaliar isso e olhar para frente e dizer, podemos e devemos manter dessa forma, precisamos corrigir naquela direção e assim por diante. Então, eu quero ler com vocês Isaías 43, 18 e 19, e eu te convido a abrir a tua Bíblia. Você que tem vindo aqui o ano inteiro, sempre tenho cobrado que você traga a tua Bíblia, não a Bíblia da família, e nem pode ser uma Bíblia digital, essa que você tem no seu celular, pode ser uma Bíblia impressa, mas a gente sempre incentiva que você traga a tua Bíblia, não aquela que fica aberta na porta de casa, no Salmo 91, para quando o diabo passar pela porta, olhar e falar, opa, aqui é a casa de quem tem Bíblia, não vou entrar. Não essa, a tua Bíblia, traga sempre a tua Bíblia, para que você possa estudar em cima dela, aquela Bíblia que você se alimenta todos os dias, aquela Bíblia que você procura orientação de Deus todos os dias, a Bíblia que você quer ouvir a voz de Deus para a sua vida todos os dias. Então traga sempre essa sua Bíblia para você poder crescer com ela. Isaías 43, 18 e 19 diz, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Esse é um texto que é uma conversa entre Deus e Israel, para uma situação específica entre eles, onde Deus está mostrando para Israel o que ele já fez por Israel e o que ele fará por Israel. E eu quero pegar esse texto e tirar algumas lições, e talvez você diga, é um texto fora do contexto. Talvez seja um texto fora do contexto, mas mesmo assim, o que o texto traz pode ser aplicado para o nosso dia a dia, e eu quero pensar em relação a tudo isso. Pensar principalmente neste momento onde nós estamos olhando para o que foi e o que virá. Um momento onde eu e você estamos olhando o ano que se passou e tive muitas coisas positivas, algumas negativas, quero refazer uma série de coisas e olhar para o ano que vai entrar e dizer, quero modificar em relação a tudo isso. Se eu perguntar, quantos de vocês fizeram uma promessa para si mesmo que em 2018 vão fazer academia? 99% levanta a mão. Quantos de vocês fizeram uma promessa para si mesmo que ano que vem vão trabalhar menos? Muitos levantaram a mão. Porque a gente sempre pega essa aí e fala, agora eu vou modificar. Bom, então vamos olhar para o texto e tirar algumas coisas que de fato nós podemos fazer para nós mesmos. A primeira característica é pare com as desculpas. O texto diz, esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Eu gosto de Provérbios 28, 13, que diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Uma das coisas que nós temos é olhar para as nossas vidas e sempre nos tornar vítimas da situação que nós estamos vivendo.
A gente gosta de olhar para aquilo que nós estamos passando e começar a tentar definir o porquê é que nós estamos passando pelo que estamos passando, de quem é a culpa, e em geral nós tiramos a culpa da gente ou de quem de fato pesa e tentamos distribuí-la, como diz Homer Simpson: a culpa é minha e eu a coloco em quem eu a quiser. Então eu defino quem eu quero que tenha culpa. Interessante é que por causa disso, muitas vezes nós ficamos nessa paralisação da análise, já que eu estou vivendo por causa dessa circunstância que foi criada para comigo, que foi depositada no meu colo, eu sofro e aí eu carrego. Muita gente chega e diz: olha, eu sou assim porque meu pai me criou dessa forma, um pai extremamente ausente, trabalhador pra caramba, workaholic, nunca chegou para mim e disse: filho, eu te amo, e me deu um beijo. A outro chega e diz: não, eu sou assim porque minha mãe sempre concorreu comigo, ela queria ser mais bonita do que eu, mais nova do que eu, ou minha mãe sempre foi muito brava, uma mulher que me batia pra caramba, e assim por diante. Tem pessoas que chegam e dizem: não, eu sou assim porque o meu marido me tolhe muito, ele acaba com a minha liberdade. E a outro diz: olha, eu sou assim porque a minha esposa me procura somente uma vez por ano, e não vou querer esclarecer o que é me procura uma vez por ano, porque tem crianças aqui. Use a sua imaginação e chegue à conclusão que você quiser. O fato é que muitos escolhem para si situações que definem a sua própria existência. Eu sou assim por causa disso. E eu acho interessante como a Bíblia trata o passado. Ele diz que a gente tem que esquecer as coisas que para trás ficam, e a gente tem que prosseguir para o alvo. Ele não diz que a gente tem que ficar olhando para o passado e dizendo para o passado: eu sou hoje assim por causa de você. Jesus já chega aqui, Deus já chega aqui dizendo: esqueçam o que se foi. Esqueçam o que se foi. Não fiquem olhando para com isso. Eu gosto muito desse texto de Provérbios, que ele diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ele traz uma coisa que diz: escuta, o presente, ele vai ser ou vai definir o sucesso dele. Se você olhar o seu passado e aquilo que você vem praticando e confessar aquilo que você vem praticando, reconhecer o seu erro e colocar na mesa o seu erro, Deus trabalha com isso e significa que daqui para frente tudo será diferente. Portanto, esqueçam o seu passado. Esse foi um ano para mim extremamente interessante, bem interessante numa questão de aprendizado. Eu fiquei responsável esse ano por toda quarta-feira, quase todas as quartas-feiras fui eu que trouxe a parte de ensino para o Celebrando a Recuperação. E logo de cara, nas primeiras semanas, esse texto era o texto que era ensinado nesses encontros. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tinha uma área da minha vida que eu precisava tratar, e assim que eu comecei a ler esse texto, essa área começou a vir na minha cabeça muito forte, como quem dissesse: escuta, você está vivendo uma área errada, você está totalmente em pecado e você tem que corrigir isso. E eu entrava nas quartas-feiras no Celebrando e eu lia este texto, e a impressão que eu tinha era que Jesus estava sentado ali do lado e olhando para mim dizendo: e aí? Você vai fazer o quê com o que você está aprendendo? E eu trazia para mim dizer: cara, eu estou errado, eu preciso corrigir isso. Eu preciso esquecer, colocar uma pedra de uma vez por todas no meu passado, esquecer isso. Eu lembro que eu procurei o Rodrigo, um amigo que me conhece muito, muito, e eu falei: Rô, preciso contar uma coisa para você. Você não vai corrigir minha vida, mas você vai me ouvir, e eu sei que você vai cobrar a correção de tudo isso. E aí ele falou: o que foi, Dé, que você fez? E aí na hora que eu fui compartilhando e contando tudo isso, ele foi me ajudando a estruturar tudo aquilo que eu precisava fazer, me posicionar em frente a aquilo que era necessário. E para mim, hoje, termino o ano e eu digo: eu posso esquecer o que se foi. Eu já não vivo mais aquilo. Eu tratei o meu passado.
a culpa que era minha foi lhe dada por mim, foi apresentada diante de Deus, foi tratada por Deus, e de forma incrível, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Como a misericórdia de Deus veio sobre mim e como as coisas começaram a deslanchar ou a fluir em relação a tudo isso. Esqueçam o que se foi. É uma coisa que eu e você precisamos fazer. Agora, porque, em geral, nós ficamos presos em relação às coisas que cometemos ou o que nos levou a essa corrente toda? Três situações eu enxergo. Primeira, porque nós não planejamos, nós não estruturamos a coisa. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27, 12. Por que nós vivemos o que vivemos, aquilo que nos faz tropeçar? Porque nós não percebemos o perigo. Simplesmente por causa disso. Nós não percebemos o perigo, porque não somos prudentes. E o que é ser prudente? Não é ser aquilo que se coloca na boca. Prudente. Se ligou? Não é isso. Ser prudente é você ser inteligente em relação à circunstância, precavido, olhar para tudo e dizer, cara, eu estou enxergando isso, e porque eu estou enxergando isso, eu vou corrigir. E aqui vai alguns conselhos. Por exemplo, a maior parte do pessoal que me procura com crise no casamento, me procura quando a crise já se instaurou e o casamento acabou. Chegam para mim dizendo, meu marido ou minha esposa está indo embora de casa. E às vezes eu fico pensando, dizendo, cara, o que é que você está pensando a meu respeito? Você acha que eu sou o quê? Um pai de santo? Que tem a capacidade de... Puff. O pai que eu sou é do Felipe, e o Felipe não é santo. Gostaram? Hoje eu estou, cara, hoje eu estou bom, eu treinei, acordei bem hoje. O fato é que alguns chegam para mim como se eu fosse a solução. E o que vocês não entenderam ainda, e eu também não entendi, é que o prudente ele antevê isso. Ele começa a perceber a crise e diz o texto que ele busca refúgio. Ele já corre atrás. Ele já vai pedir socorro. Ele chega junto e diz, escuta, eu estou sentindo algumas coisas no meu casamento que eu estou precisando de apoio, eu estou precisando de orientação, eu estou precisando de direção, eu estou precisando de correção. Por isso eu estou vindo aqui antevendo a crise, para que você possa olhar para mim e me ajudar, para que você possa vir dar os conselhos que eu preciso escutar, para que eu entenda o que eu preciso mudar na minha própria vida. O texto é claro, dizendo, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Agora, o inexperiente, ele segue adiante e sofre as consequências. Por que é que nós nos colocamos nessa situação? Porque nós não nos planejamos. Porque a gente não olha com cuidado a situação, porque a gente não organiza e não estrutura a situação e não corre atrás de uma solução para tudo isso. Segunda característica é porque nós não ouvimos os outros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Escuta, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Eu estou com essa ideia, ou estou querendo, o que você pensa? Eu vou atrás de pessoas experientes, pessoas que já tenham tido ou passado por tudo isso, e são pessoas que já viveram tudo isso, e porque viveram, têm a condição de me ajudar a viver determinada situação. Pessoas que enxergam a vida de forma diferente por causa da maturidade, da experiência. Interessante que meu pai, ele está bem ruinzinho de saúde. Bem ruinzinho mesmo, ele quase não consegue andar, os movimentos estão péssimos, mas nesse último mês a cabeça dele melhorou muito, muito lúcido.
E aí ele veio aqui para Vinhedo passar o Natal com a gente e queria ver a obra, queria conhecer a casa nova. E a gente levou para ele ver, sentou, passeou, viu, olhou, checou, blá. Aí ele sentou comigo e disse: Dé, algumas coisas você precisa fazer em relação a tudo isso. Mas ele listou 3 coisas tão importantes, que eu falei: pai, mas eu não estava pensando nisso. Não, isso se resolve, ele dizia. Isso não é o importante, não é o primordial. O primordial, cara, é cuida disso aqui, ó. Vai nessa linha. Eu disse: puxa vida, que prisma diferente de quem tem maturidade. Há uns 2 meses atrás, eu fui fazer uma consulta porque eu cansei de usar óculos. E aí meu irmão mais novo operou a vista e disse que ficou muito boa. Eu fui no médico, o médico disse: então tá bom, nós podemos operar, o seu problema é que você enxerga mal de longe e de perto, ou seja, não há nada que sobrou aí nos seus olhos, então vamos tentar fazer uma operação. Eu vou operar um olho para longe e o outro para perto, e o cérebro ajusta tudo isso. Eu falei: beleza. Ele falou assim: então para fazer um teste, vamos pôr uma lente para longe e uma lente para perto, você passa um tempo aí com essa lente de longe e perto, e você vai ver que fica tudo muito bom. Faz 2 meses que eu estou usando tudo isso. O resultado é que eu não estou enxergando porcaria nenhuma e que o meu cérebro provavelmente não sabe ajustar isso. Porque de todo mundo ajustou, o meu não ajusta. E aí eu fico aqui, tem horas que eu tenho que ler aqui que eu fecho o olho com a lente que está para perto. Aí eu vou para cá, tenho que fechar o olho para ver que o Maurício está ali atrás. Mas se não, eu não enxergo. Porque se eu ficar, eu não enxergo a coisa de jeito. Interessante que a impressão que me dá é que não pedir conselho é como usar essas 2 lentes. Você não está enxergando bem. Mas tem gente que enxerga. Tem gente que é melhor que você. Tem gente que já passou por tudo isso. Então vá pedir conselhos. E a terceira característica é que nós desistimos muito rápido. Provérbios 24:10 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se você vacila no dia da dificuldade. Interessante que na virada do ano, a gente faz um monte de planos, não faz? Ano que vem, eu me peguei hoje de manhã fazendo planos. Ano que vem, a minha vida de exercícios vai ser diferente. Me peguei pensando de que eu treinaria tanto que eu correria meia maratona. Verdade, hoje de manhã eu pensei nisso. Aí eu cheguei para mim e falei: é loucura. A não ser que algo entre na minha vida, que é o não desistir muito rápido. Que a marca do cristão é a perseverança. Vou te falar uma coisa, você olha para Tiago 1. Tiago 1 diz que a gente tem que ter motivo de toda alegria por passar por várias provações. E provações da nossa fé. Tiago está nos ensinando o seguinte: escuta, as dificuldades que você passa, as lutas que você passa são coisas boas, não são ruins. Pelo contrário, ela traz para você crescimento. Portanto, você deve sentir alegria ao passar por provação. Ele não está dizendo que a provação em si é gostosa, que a gente tem que ser masoquista e dizer: como eu gosto de sofrer, como eu curto o sofrimento, que prazer medonho eu tenho numa luta. Não, o que ele está dizendo é que a gente tem que olhar o resultado que essa luta nos traz e se sentir feliz quando nós passamos por uma luta como essa. Porque o que ele nos explica é que quando nós estamos numa provação da fé, nós entramos imaturos e saímos maduros. Nós entramos quando a impressão que nos dá é que está faltando todas as coisas, e nós saímos com a impressão que nos dá de que nós temos todas as coisas, que o nosso cálice transborda, que eu não preciso de coisa alguma mais. Por isso ele diz: você olhe para a provação e veja que a provação é coisa boa, é coisa bacana, é coisa que vai te trazer crescimento. Só que Tiago apresenta uma condição interessante. Ele diz: para você entrar imaturo e sair maduro da provação, você vai ter que passar, sem dúvida nenhuma, por um período onde a perseverança
vai ter que ter ação completa na sua vida. Portanto, você vai ter que perseverar. E perseverar significa, hoje eu faço, amanhã eu faço também, depois da manhã eu faço, e eu vou continuar fazendo até que isso se torne uma parte de mim, algo que é meu, e não mais algo forçado, mas algo simplesmente fluente em mim. Por isso, a perseverança é a marca do cristão. Porque Tiago explica muito bem isso. E por que é que nós acabamos errando? Nós acabamos errando porque nós desistimos muito rápido. Nós abandonamos a coisa muito rápido. Nós não perseveramos em cima de tudo isso. E por causa disso, todos os planos, tudo aquilo que a gente queria, a ação de maturidade, de crescimento que a gente tanto ambicionava, cai por terra e nós ficamos sofrendo porque nós não crescemos, porque nós continuamos com isso. E aí a gente distribui a culpa para todo mundo, para quem a gente quiser, desmascara toda a situação, culpando quem estiver do nosso lado, eximindo a nós mesmos da culpa e ficamos presos no passado. Por isso, o ensino é: esqueçam o que foi. Parem de desculpas. Assumam o erro. Olhem para vocês e enterrem o passado. Esqueçam das coisas que para trás ficam. Segunda característica é: analise a situação. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Não vivam no passado. Agora, Provérbios 16:20 diz: quem examina cada questão com cuidado, prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. O texto está dizendo que a gente deve esquecer o que foi, para a gente não ficar enraizado no passado. Entretanto, a gente pega o passado e aprende com o passado e segue com o aprendizado. Não vivam no passado. Não vivam. Não quer dizer que o passado não traz coisas para o nosso aprendizado. Tanto é que você pega o texto de Gálatas 3:4 e diz: será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil. Olha que coisa bacana. Paulo está ensinando aos Gálatas o seguinte: vocês sofreram. E o sofrimento que vocês viveram foi bom, foi útil. Trouxe crescimento para vocês. Portanto, olha para o que vocês passaram e aprendam com o que vocês passaram. Cresçam. Cresçam. Por quê? Toda provação me faz entrar imaturo, me faz sair maduro. Eu aprendi com isso, eu cresci com isso, eu me tornei mais parecido com Jesus Cristo por ter vivido toda essa experiência. Eu não vou viver no passado, mas eu posso analisar a situação e com essa situação aprender com tudo isso. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Interessante como examinar, avaliar, planejar, é algo que tem que fazer parte de todos nós. Analisar, examinar, planejar, organizar. Muitas vezes a gente olha para as nossas vidas e vive como se a gente não tivesse responsabilidade de nada. Deixa a vida me levar, leva eu. E o que eu tenho aprendido é que alguns recursos que Deus nos dá, eles têm que ser planejados, organizados e administrados pela gente na ponta do lápis. Por exemplo, um dos recursos que Deus nos dá é o recurso financeiro, a grana. Se eu não administro a minha grana na ponta do lápis, eu me perco. Um dos recursos que Deus me dá é o tempo. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Quando a gente diz assim, eu precisava de mais tempo. Espera aí. Se o tempo que Deus deu serve para que todo o propósito seja cumprido, então você não precisa mais de tempo.
Porque Deus já deu o que está faltando é organização, é planejamento. A sua agenda tem que ser controlada. Essa é uma das áreas que eu preciso cuidar melhor. Eu me organizo, eu planejo, mas eu deixo que a minha agenda seja bagunçada por mim e pelos outros de forma... Agora eu vou estudar, começo a estudar, entra o Renan e fica torrando a minha paciência. E isso acontece, o Renan entrar para torrar a minha paciência é quase que de minuto em minuto. Eu vou estudar, entra o Israel para tomar um café. Eu vou estudar, entra o Bruno para falar do Joaquim. Eu vou estudar, e aí a agenda bagunça o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não controlo, e não organizo, e não entendo que a minha agenda é um recurso que Deus me deu, o meu tempo é um recurso que Deus me deu, e eu tenho que planejar e organizar. Assim como o dinheiro, assim como o tempo, assim como as pessoas, assim como a família, são recursos que Deus me deu, que eu preciso cuidar. Por isso, analise a situação. Porque se eu não cuido, a minha tendência é começar a culpar tudo e todos da bagunça que eu vivo. Porque eu não examinei cada questão com cuidado. Olha o texto. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Prospera. Eu tenho que administrar. Eu tenho que cuidar. Eu tenho que zelar. Eu tenho que analisar. Eu tenho que planejar. Terceira característica é use a fé. O texto diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Provérbios 16:3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Deus está fazendo. Deus está se movimentando. Deus continua promovendo coisas boas. Deus não esqueceu da gente. Deus não parou e ficou sentado no trono como quem dissesse: escuta, eu não quero mais saber desse povo. É um povo que... Não, pelo contrário. Deus desceu do trono e veio ao nosso encontro simplesmente porque Ele tem um amor absoluto por nós. Porque o próprio Deus é amor. Ele tem amor por nós, Ele quer cuidar da gente, Ele veio ao nosso encontro. Por isso, não existe uma postura nossa de que Deus não está fazendo, de que Deus não está se movendo, de que Deus me esqueceu, de que Deus não me ouve, Não, Deus está a total vapor ao nosso favor, ao nosso encontro. Ele continua na expectativa de que a gente venha ao encontro dele. Por isso o texto diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. O que significa consagrar? A gente acha que consagrar é pegar e colocar no altar, dizendo: Senhor, aqui está o que o Senhor me deu, eu estou consagrando ao Senhor, dizendo que isto é teu, que pertence ao Senhor, eu quero que o Senhor torne isto santo, eu consagro. Tem gente que chega: você já consagrou seu filho? O que é consagrar o meu filho? É pegar o seu filho e entregar para o Senhor, como se você estivesse o consagrando num altar, levantando o cutelo. Cara, se eu pegar o Felipe, colocar no altar e levantar o cutelo, ele me chuta. E sai correndo, fala: pai, mata você, mas não a mim. Se quer se consagrar, consagra você mesmo, porque esse padrão de consagração eu não quero. O que é consagrar? É tornar sagrado. O que é tornar sagrado? É como se aquilo que eu faço fosse de Deus, por Deus e para Deus. Acabou. Então, quando eu olho o meu trabalho, eu consagro o meu trabalho fazendo de Deus, por Deus e para Deus. Eu olho a minha família e eu consagro a minha família no movimento que eu tenho que viver dentro dela, como se ela fosse de Deus, e eu faço para Deus. É assim que eu consagro as coisas. Eu não consigo distinguir, porque eu torno sagrado, eu torno algo de Deus.
para Deus. É assim que eu vivo. E é interessante que eu acho que aqui a gente falha muito. A gente não percebe que Deus está fazendo as coisas, e por causa disso eu tenho que fazer as coisas de forma como Deus está fazendo. Eu inverto a situação. Eu quero que Deus faça as coisas do meu agrado, da minha maneira. Eu chego para Deus e digo: Senhor, o Senhor precisa dar um jeito na minha família. Senhor, o Senhor precisa me dar um jeito na minha situação financeira. Senhor, o Senhor precisa dar um jeito na minha empresa. Senhor, o Senhor precisa dar um jeito no meu casamento. Cara, você precisa se consagrar o casamento, a sua empresa, a sua situação financeira. E sabe o que é consagrar? É fazer como se aquilo fosse de Deus, para Deus e em Deus. Porque eu garanto uma coisa para você: se você consagrasse o seu casamento, ou seja, se você vivesse o casamento como se ele fosse de Deus, para Deus e em Deus, eu tenho certeza que Deus jamais precisaria dar um jeito no seu casamento. Se você vivesse dentro da sua empresa, entendendo que aquela sua empresa é de Deus, para Deus, e você vai fazer isso em Deus, você jamais precisaria de que Deus desse um jeito na sua empresa. Se você administrasse as suas finanças como se fosse de Deus, para Deus e em Deus, você jamais precisaria que Deus desse um jeito nas suas finanças. O problema é que a gente não vive, o problema é que a gente não caminha dessa forma, o problema é que a gente não estabelece essa postura, entendendo que Deus é que está fazendo as coisas, e eu preciso entrar no esquema de Deus, e por causa disso, eu vivo querendo, pedindo, implorando para que Deus faça a mudança da situação. Não é assim que as coisas funcionam. Eu consagro aquilo que já é de Deus, e eu consagro fazendo como Deus quer que faça. Eu tenho sempre ensinado os meus filhos, e eles estão vivendo num momento agora bastante, cara, que tudo o que eu poderia ensinar, eu ensinei. Todos os valores que eu poderia dar, já foram dados. Tudo o que poderia ser dito, já foi dito. Daqui para frente, é um ou outro conselho. Se eles quiserem ouvir, eu continuo dando, mas na certeza absoluta de que eles não ouvem. Mas eu continuo dando. O que eu poderia ser feito, eu fiz. Agora, toda a crença deles está sendo posta à prova de fato, na fase que eles estão vivendo. Toda a convicção deles está sendo posta à prova de fato. O que eu mais tenho falado, principalmente para o mais velho, é: você tem que fazer a coisa certa, o que é de Deus, mesmo que seja o mais difícil. Isso é consagrar. É fazer o que é de Deus, o que é certo, mesmo que seja o mais difícil. Mesmo que seja o mais difícil. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. O que precisa ser feito depois é sintonizar os seus pensamentos. Ela já está surgindo. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês têm que enxergar diferente. A coisa já está aí. Ela está sendo feita por Deus. Veja como ele está sendo feita. O problema é que a gente não se preocupa em ver o movimento de Deus. Provérbios 16, 22 diz: o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O entendimento, a maneira de entender diferente, de compreender diferente, de enxergar diferente, é fonte de vida para quem tem entendimento. Mas o insensato, o que não tem entendimento, esse traz castigo para si mesmo. Portanto, o entendimento é fonte da vida para aqueles que o têm. Entendimento, entendimento. Por isso que um dos textos que eu mais recitei esse ano todo aqui de frente para vocês, mas estava recitando para mim mesmo, é o texto de 1 Coríntios 13 que dizia: quando eu era criança, eu falava como criança, como menino.
eu pensava como menino. E eu estruturava o meu pensamento, eu raciocinava como menino. Mas agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. Algumas coisas a gente tira desse texto. Primeiro, que há uma diferença entre o pensamento de uma criança e o pensamento de um homem maduro. Há uma maneira diferente de estruturar a compreensão do mundo de uma criança para um homem maduro. Segundo, eu controlo o meu pensamento. Porque muitos de nós achamos que pensamento é uma coisa involuntária. Surgiu, eu não controlo. Paulo diz que ele trazia cativo todo o pensamento. Então o pensamento é algo que eu controlo, que eu administro. Portanto, eu preciso entender que a criança, o menino pensa de uma forma e o homem feito, maduro, pensa de outra. E dizer, eu quero pensar como pensa um homem maduro. Aí, a gente pega um texto de Filipenses 4, 8, que diz o seguinte: finalmente, Paulo está chegando a uma conclusão, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É imperativo, pensem nessas coisas. É isso que deve permear, controlar, administrar a maneira de você pensar. E quando a gente lê esse texto, o texto começa, logo nos versículos anteriores, dizendo o seguinte: que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E se eu terminasse a minha mensagem aqui perguntando, quantos de vocês andam ansiosos? Eu garanto que muita gente, se não quase todos, levantariam as mãos. Eu vivo ansioso. Vivo ansioso. Pois bem, Paulo diz assim, não andem ansioso por coisa alguma. Ele ainda acrescenta, se ele dissesse não andem ansioso, eu ia dizer beleza, mas por coisa alguma, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, por coisa alguma é demais, cara. Por coisa alguma é muito. Você deveria dizer assim, não andem ansiosos com o Palmeiras que não tem título mundial. Desculpa, eu prometi que não falaria mais sobre isso esse ano. Não andem ansioso por coisa alguma. Mas o quê? Coisa alguma. Coisa alguma. Então como é que se combate a ansiedade? Toma-se ansiolítico. Paulo diz não. Em tudo, através das orações, súplicas e ações de graças, apresentem aquilo que está incomodando, tirando, roubando a paz, promovendo a ansiedade. Apresenta para Deus. E aí ele diz, a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Então, em vez de você andar ansioso, você ora. Enquanto você ora, agradece a Deus e clama a Deus, Ele faz com que a paz dele venha sobre você. Então o que você tem que fazer? Deus, eu estou com essa coisa toda de ansiedade, eu estou apresentando para o Senhor. Por favor, me dá a paz que excede todo o entendimento, para que ela guarde a minha mente e o meu coração. Aí você vai dizer, então tá bom, somente a oração resolve? A primeira parte é. A segunda parte, Paulo diz, finalmente, vocês vão colocar um filtro na cabeça de vocês, no pensamento de vocês. Tudo o que é verdadeiro, isso é que deve ocupar a sua mente. Tudo o que é nobre, isso é o que deve ocupar a sua mente. Tudo o que é de boa fama, isso é o que deve ocupar a sua mente. Se algum louvor existe e se é excelente, que isso ocupe a sua mente. Significa que a gente não deve andar ansioso. E para não andar ansioso, 2 movimentos a gente tem que fazer. Pegar o que está filtrando ou escoando a nossa paz e trazendo ansiedade e colocar diante de Deus. E a segunda coisa, administrar a maneira como nós pensamos. O que é verdadeiro é o que deve dominar
os nossos pensamentos. Aí chega a gente para mim e diz assim: André, estou muito brigado com fulano, beltrano, ciclano, porque acredito que a gente brigou e ele deve estar fazendo... Espera aí, o que você está me falando de fulano é algo que você tem certeza que ele falou a seu respeito, ou é pura suposição, especulação sua? Não, ele não me falou, mas eu tenho certeza que ele está pensando a respeito disso. Então, se ele não falou, é especulação. E especulação não é verdade. Então, se não é verdade, isso não pode dominar o seu pensamento. Você tem que esperar isso se tornar um fato, para que este fato domine o seu pensamento. Enquanto isso não for, a Bíblia diz que isso só vai trazer ansiedade para você. Você tem que parar com isso, e é você quem controla o seu pensamento. Eu lembro de um dia que eu estava na mesa, numa reunião com o pastor Ari Veloso, o pastor que me formou, e a esposa dele ligou para ele dizendo: Ari, eu acabei de vir da médica, de uma dermato, que tirou uma pinta não lembro se era do braço, da perna, e provavelmente isso é câncer, e eu estou desesperada com isso. E começou a falar um monte de coisa para ele, e ele parou e falou assim, ele chamava a Carolina de Honey, e disse: Honey, eu queria propor uma coisa. Eu queria propor que a gente esperasse ter câncer para se sentir canceroso. Ela falou assim: entendi. Ele falou: então tá bom, um beijo, desligou e a gente continuou a reunião. Eu fiquei pensando, cara, qualquer coisa além de pura especulação não deve dominar o meu pensamento. Enquanto o diagnóstico não chegou, eu não tenho que me sentir canceroso. Não é lícito. Só vai ser fonte de ansiedade. Mas sou eu que controlo o meu pensamento. Pensem nessas coisas, diz Paulo. Pensem nessas coisas. Traga cativo o seu pensamento. Comece a colocar diante de Deus tudo isso, dizendo: Senhor, eu estou pensando assim, não posso pensar assim, porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é nobre. Às vezes é até verdade, mas é nobre pensar nisso? Eu estou com raiva de fulano, fulano falou a respeito de mim, é verdade que ele falou isso? É. Mas é nobre um cristão ficar com esse ódio todo e ficar pensando e alimentando esse ódio na cabeça? Não, não é. Então você não pode pensar a respeito disso. Isso é algo que você tem que tratar diante de Deus e colocar diante de Deus, porque cristão que segue a Jesus Cristo não carrega isso no coração. Algo de boa fama. Sabe o que é boa fama? Pega 2 eletrodos, coloca um em cada orelha e liga no multimídia. E vamos projetar o que você está pensando. Se o que você estiver pensando promover vergonha para você, então você não pode pensar nisso. Porque não é de boa fama. Então você olha o texto e ele está dizendo: olha, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Então eu vou entender uma maneira, ou estruturar o meu pensamento de forma diferente, porque agora eu já não sou mais menino, criança na fé, e como estamos rodeados de criança na fé, que ficam alimentando esses pensamentos que não são dignos, que não são nobres, que não trazem boa fama, que não há nada de excelente, alimentam isso, e vem conversar comigo e digo: para com isso! Para com isso, vai orar e colocar isso diante de Deus para que essa ansiedade saia e a paz de Deus domine a mente e o coração de vocês. E o que é bacana é que se você continuar lendo o texto de Filipenses, ele termina dizendo: e o Deus da paz, o Deus que é dono de paz, da paz, este vai estar com vocês. Não é o Deus de paz que promove paz. Não, é o Deus que é dono da paz. O Deus que é dono da paz, que vai fazer você viver em paz. Que essa ansiedade vai ser tirada de forma sobrenatural. Sem você compreender, você vai estar vivendo uma vida de serenidade. Portanto,
Sintonize o seu pensamento. Ele já está surgindo, Deus está fazendo as coisas, e Ele já está surgindo, já está de fato surgindo essas coisas novas. Então eu preciso pensar diferente, porque já está na cara, Deus está fazendo, Deus está fazendo. Deus é capaz de pegar todas essas coisas destrutivas e fazer com que isso se torne para o meu crescimento, porque Ele é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele é capaz de pegar uma situação totalmente catastrófica e fazer com que eu me torne mais parecido com Ele, e somente Ele é capaz de fazer isso. Somente Ele é capaz de fazer isso, e Ele está fazendo. Não é algo que Ele fará, Ele está fazendo, já está aqui o movimento dEle, o reino dEle, o mover dEle, o Espírito dEle, Ele mesmo está aqui. Portanto, o passo final é: você precisa de qualquer forma, a todo custo, acreditar. Vocês não o reconhecem, não reconhecem o que Ele já está fazendo, está aí fazendo. Portanto, o texto de Provérbios 16, 20, que já foi lido, dizendo: quem examina cada questão com cuidado prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que confia no Senhor. Vamos falar juntos? Mais uma vez. A neurociência diz que se a gente falar 3 vezes, a gente decora. Se eu acredito na neurociência ou não, não faz mal, mas eu te fiz repetir 3 vezes. Isso que é o importante, porque feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que confia no Senhor. Salmo 1. Feliz, bem-aventurado, é aquele que faz o que é certo, mesmo que seja mais difícil. Ele não anda, ele não para e ele não senta junto dos pecadores, dos escarnecedores, daqueles que não querem saber de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E ele é feliz porque tem prazer nisso, e o resultado é que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. As suas folhas não murcham, e ele dá o seu fruto no devido tempo. Feliz é aquele que confia no Senhor. Sou feliz. Eu sou feliz não porque as circunstâncias estão boas. Eu sou feliz não porque eu olho para 2017 e foi só ganho, prosperidade. Ganhei mais dinheiro, alcancei um cargo melhor. Meus filhos estão bem, passaram de anos sem recuperação, sem conselho de classe. Entraram na faculdade, minha esposa está linda, enxuta, estava gordinha, emagreceu. Eu olho 2017 e digo: eu só tive ganho e por isso sou feliz. Não, eu sou feliz. Em 2017 deu tudo errado. Perdi meu emprego, perdi meus recursos, perdi meu pai, perdi minha mãe. Tive dificuldade com os meus filhos no meu casamento. Me vi em crise moral. Enfrentei um monte de lutas. Mas eu sou feliz, não porque o ano foi excelente. Eu sou feliz porque eu confio no Senhor. Porque o Deus que me dá pés, que me fazem andar firme, mesmo quando nada está bem, Ele continua do meu lado. Eu sou feliz
porque mesmo no meio das maiores provações, eu posso depender de Deus, e a minha fé sendo provada, a minha fé sendo testada, eu continuo em perseverança, e o que eu mais vejo é que Deus continua do meu lado, e o meu cálice transborda. Eu sou feliz porque o Deus que eu tenho é um Deus poderoso, que me guarda de tropeçar, é um Deus que me protege, é um Deus que cuida de mim, é um Deus que me enche de esperança. E mesmo que tudo isso aqui não dê certo, mesmo que este homem se corrompa, se desgaste, se quebre, acabe, ainda assim eu sou feliz por causa do Deus que eu tenho. Por isso você pode terminar o ano dizendo: eu não quero avaliar se o ano foi bom ou ruim, mas eu quero avaliar o tremendo Deus que esteve do meu lado neste ano, sendo ele bom ou ruim. Deus é Deus, e por causa disso eu sou feliz.